combate espiritual aprendendo com Atos dos Apóstolos. A gente começou lá no Velho Testamento, o combate espiritual, vendo como é que foi o combate espiritual, o que nós podíamos aprender com Esaú, Jacó, com Josué, com Moisés. Fomos aprendendo a estratégia deles, sabendo que essa vida, estamos em guerra, não é combate, é guerra. Diferente, guerra, porque é a vida. No dia que a gente não estiver mais na vida terrena, aí nós não estamos mais na guerra. Porque daí nós vamos para um outro local que, né, nos é prometido conforme nosso tempo de guerra. É assim, está lá em Apocalipse. É a guerra contra quem? Contra o inimigo de Deus que desceu sobre a terra, como diz o Apocalipse. Ai de ti, ó terra, porque desceu cheio de grande ira para vós, o demônio para fazer guerra contra a mulher, contra a igreja. É a guerra. Então não adianta a pessoa, eu não quero guerrear, eu não quero saber disso, eu quero viver, tipo sombra e água fresca, né? Quero viver descansando. Tudo bem, só que você vai perder a guerra, porque você já está partindo para a guerra sem estar preparado para a guerra. Então a vida toda é uma guerra. Só que nós temos que aprender que não é uma... Porque se for assim é meio desanimador, né? Vamos viver na guerra e nossa vida vai ser um horror. Não, não. Vivemos na guerra, vivemos batalhas, ora mais fracas, ora mais fortes, e temos que ter bem claro na nossa cabeça que só tem uma coisa que tem que acontecer, eu tenho que ganhar. Está entendendo? Fala para a pessoa do lado aí, ó. É só essa, não tem outra saída. Não tem aquela coisa mais ou menos, não tem assim, eu vou ver. Não dá para ver. Se você partir de que talvez que você vai ver, você já está perdido. Você tem que pensar assim, eu tenho que ganhar, porque eu estou na guerra, então eu tenho que ganhar. E eu repetindo o que eu já falei todas as outras vezes, para que eu ganhe a guerra, eu preciso ter muita clareza que, primeiro, são duas coisas, eu tenho 50% de chance de ganhar se eu tiver o autoconhecimento, quer dizer, eu sei quais as minhas armas, eu sei qual a minha força e qual a minha fraqueza. Tenho que conhecer a minha vida, tenho que conhecer minha família, tenho que conhecer minha história e a mim próprio, para saber, isto eu tenho condições de vencer, isso eu não tenho condições, então eu vou ficar escondido. Não é assim na guerra? Tem hora que você enfrenta e tem hora que você fica dentro do buraco, né? Você fica escondido dentro do buraco. Eu escutei o testemunho de uma moça naquele ataque lá em Israel, que ela conta assim, não sei se vocês viram, que todo mundo morreu naquele lugar que ela estava, que era aquela festa lá. E ela estava viva. E o que ela fez? Ela pegou, se sujou do sangue dos outros que estavam perto dela, jogou sangue nela e fingiu de morta no meio dos mortos. Aí eles foram embora e depois ela conseguiu sair. Então tem hora que você não vai conseguir enfrentar e você tem que ficar no buraco mesmo escondido até o inimigo ir embora para você sair do buraco. Então você tem que se conhecer, você tem que saber qual o teu potencial de enfrentamento. Senão você vai, não, eu vou enfrentar. Enfrenta e leva, porque não era para enfrentar, porque não tinha nem força, nem arma para enfrentar. Então é importante o autoconhecimento, em primeiro lugar. E depois eu tenho que conhecer o meu inimigo. Qual é esse inimigo, qual a força que ele tem e as armas que ele tem. Então é preciso conhecer como que o inimigo age. E aí como eu vou responder a essa ação dele, que é o que a gente foi vendo lá. Por exemplo, Moisés, que estava lá enfrentando o faraó para tirar o povo do Egito, ele tinha que sair. O que Moisés fez? Moisés foi lá e confrontou o faraó. Você nos deixa embora porque nós queremos ir embora e senão vai vir o castigo sobre você. Ele enfrentou o inimigo. Quando a gente vai ver a posição de Josué, foi totalmente oposta. Os dois ganharam porque Moisés conseguiu vencer. E Josué foi totalmente oposta. Josué não falou nada, ficou quieto, foi lá, conheceu a casa do inimigo, como é que era, né? Viu a força que ele tinha, ficou quietinho, não falou nada.
e foi enfrentar com a oração e com a estratégia lá que ele fez de rodar lá aquelas muralhas, é uma estratégia. Então, não tem uma coisa fixa, eu tenho que fazer isso, não, cada situação, eu tenho que pedir a Deus, Senhor, o que eu vou fazer com isso aqui, Senhor? Qual a estratégia que eu tenho que ter com isso aqui, Senhor? É ir lá provocar o inimigo, ou é ficar quieto, ou o que eu tenho que fazer? Tem muitas coisas, a gente foi falando isso, quem quiser assiste os vídeos que a gente foi falando de cada tipo de luta, que a gente foi falando durante o ano todo, e hoje a gente vai falar depois de Jesus, a gente vai começar nos Atos dos Apóstolos, depois de Jesus. Agora, já veio Jesus, já ensinou muitas coisas, e eu quero pegar como que foi as estratégias e quais os combates depois de Jesus Cristo, que é Atos dos Apóstolos. Então, vamos começar Atos dos Apóstolos hoje. Quando eu comecei a ler o Atos dos Apóstolos, eu achei bem interessante, eu nunca tinha prestado atenção nisso. Atos 1, se você pegar lá, Atos 1, no versículo 1, diz assim, que Jesus ficou com os apóstolos até ser arrebatado durante 40 dias. Então, Atos 1, 3 diz para nós que Jesus, depois que morreu, presta atenção, não foi antes, não é o que Jesus falou antes. Depois que ele morreu, ele apareceu para os apóstolos e ficou 40 dias conversando com eles. Olha que interessante, eu falei assim, só que a Bíblia não fala o que ele conversou com eles. Ficou 40 dias ensinando, só fala isso. Ficou 40 dias ensinando. Então, e esses negócios de 40 dias, eu faço muita estratégia de 40 dias. Acabei de falar com o Sidney, vamos fazer 40 dias de oração. Eu faço muito, por quê? Por causa da Bíblia. Porque Jesus foi tentado 40 dias, jejuou 40 dias. Tudo na Bíblia nos demonstra, assim, que isso é significativo. Por isso eu faço mesmo. Eu faço 40 missas, 40 dias de determinada oração, 40 dias de jejum. Você tem que, é uma pista que ele está nos dando, uma estratégia que você pode fazer. E olha só, Jesus apareceu para eles e ficou conversando e convivendo com eles 40 dias, não com os outros, só com eles. Não falou para as pessoas, não foi as outras pessoas que viram, só os apóstolos. 40 dias. E ficou conversando e ensinando eles o que eles deveriam fazer. Então, 40 dias, diz essa passagem, logo no capítulo 1, que ele ficou conversando, orientando os seus discípulos. Mas não fala para nós o que ele falou. Olha que interessante, isso é obscuro para nós, isso está oculto para nós. Se não falou o que ele falou, é porque não era para falar. Porque o que era para a gente saber está aí escrito. Já foi falado, ele falou. Esse período ele ensinou, a mim me parece, de uma maneira particular. Pode ser que ele ensinou coisas do futuro, pode ser que ele ensinou coisas daquele momento, pode ser que ele ensinou coisas da vida daquelas pessoas, eu não sei o que ele fez. E o que me demonstra que o Senhor fala particularmente. Quem não escuta o Senhor particularmente não sabe agir na sua vida e não sabe como combater. Se ficar só dependendo dos outros, se ficar só dependendo que eu tenho que ir no encontro, se ficar só dependendo que eu vou no grupo de oração, que eu vou na missa, que eu vou... Só depender disso, você vai ficar sem ouvir muita coisa. Então, é preciso que você se disponha a escutar o Senhor de modo particular. E esse particular, muitas vezes, você não vai falar para os outros. Eles não falaram nada, nós nem sabemos o que foi falar. Não falaram nada. Guardaram no seu coração. Então, muitas coisas o Senhor fala e quer falar para você,
sei lá, da sua vida, talvez do mundo, talvez da sua história, talvez da sua família, não sei, do futuro, não sei. Mas Ele quer falar particularmente. Então você precisa se abrir a escutar o Senhor de maneira particular, que não é para mais ninguém, nem para contar para ninguém, para falar nada para ninguém, é só para você. Então essa é a primeira coisa que eu vejo muito claro nessa passagem aqui, do Atos, inicinho do Atos. Jesus ensinou, orientou, falou, mas em segredo. Nós precisamos escutar o Senhor também em segredo. Então, há coisas que Ele fala para você falar talvez para os outros, e há coisas que você não vai falar para os outros, que é só para você. Mas você tem que escutar. Você tem que escutar, tem que guardar e tem que obedecer. Não sei o que os apóstolos fizeram, o que foi falado para eles, mas eles escutaram. Escutaram 40 dias, que não foi pouco. E, de certo, serviu para o caminho deles, serviu para eles seguirem. Porque senão também Jesus, por que ele ia ficar falando para repetir a mesma coisa que ele já tinha ensinado lá atrás, que ele já tinha falado todas as orientações? De certo, não foi para repetir. Aliás, porque ele nunca repete e fica repetindo as coisas. Eu sempre falo que não é papagaio e Deus não repete. Deus fala uma vez e você que obedeça, porque ele só fala uma vez. Se você obedecer, ele fala a segunda vez. Se você não obedecer, ele não fala a segunda mais, porque você não obedeceu. Então, ele deve ter falado muitas coisas importantes para ficar 40 dias ali orientando. Eu acho que a gente não deve especular. Falar assim, ele falou sobre... Não sei, porque a gente não sabe o que foi falado. Vai ser especulação. Se eu ficar inventando o que ele falou. Fazendo, né, achando o que ele fez. Eu não sei o que ele fez. E é importante para nós que a gente seja pessoas que escutam o Senhor e que não saem fazendo as coisas sem escutar o Senhor, né? Porque eles ficaram 40 dias ali escutando orientações. Então eles não saíram fazendo nada nesse período aí de 40 dias. Ficaram quietinhos, só aprendendo. E a gente tem que ser assim. Não sair fazendo as coisas sem saber o que está fazendo. Primeiro tem que ter a orientação. Tá? Isso a gente vê ali no capítulo 1, no versículo 3. Então, nesse período, né, no finalzinho ali do capítulo 1, ele fala assim, que eles ficassem ali esperando em Jerusalém até a vinda do Espírito Santo. Então, no Atos capítulo 1, no versículo 6, ele fala assim... Porque eles até perguntam, né? Porque eles falam, e daí? Não vai, o que vai acontecer? E ele fala assim, vocês ficam quietos, esperando, né? Esperando, fica quieto, esperando a vinda do Espírito Santo. Ele ainda fala isso para eles. E não dá data, porque ele falou 40 dias, mas não deu data. Disse assim, fica aí esperando até a hora que vier o Espírito Santo e vai falar com vocês. Isso é uma coisa, gente, tão difícil, né? Tão difícil. Porque a gente está num combate de alguma coisa na nossa vida e a gente quer saber a resposta. Quem não faz isso? Eu já fiz muitas vezes, faço, hein? Às vezes me pego querendo saber a resposta. E a instrução que Jesus dá para eles é assim, vocês vão esperar que venha a estratégia do Espírito Santo, é isso que ele quer dizer. Esperar quanto tempo? Eles não sabiam quanto tempo iam esperar. Poderia ser um dia, poderia ser uma semana, um mês, um ano, não sei. Eles não sabiam. Mas eles acolheram aquela orientação e ficaram esperando. Quantas vezes nós precisamos esperar para decidir e não tomar decisões naquele momento que nós estamos até de certo modo fragilizados, porque na guerra e quando nós estamos num combate, a gente fica fragilizado e fica assim, Senhor, por favor, fala para mim. Senhor, o que eu vou fazer? Senhor, qual a oração que eu vou fazer? Senhor, o que eu tenho que fazer? Senhor, qual a estratégia? A gente faz isso porque é o desespero, né? Vocês entendem, né? Está desesperado. Então você começa a ficar querendo. Só que nisso, quando você fica nesse desespero, o diabo age também. Porque ele está vendo o teu desespero, aí ele vem com o soprinho dele. Quantas vezes já aconteceu comigo
de eu estar uma situação assim, desesperadora. E aí vem uma pessoa da igreja e me fala um negócio, aí eu fico olhando e falo assim, não é Deus que está me falando, é o diabo. Porque eu vejo a resposta claramente, que não era para ser assim. Entenderam? O diabo usa as pessoas também, tá? Usa as pessoas de igreja também. Por isso que eu, quando me perguntam, eu falo assim, vou ver, vou rezar. Não respondo nada, não quero dar opinião, não quero pensar nada, não quero julgar nada, porque tem o risco do diabo entrar. Quando você começa, eu acho isso, eu acho aquilo, você devia fazer isso, você devia fazer aquilo, pode desconfiar, porque pode ser o diabo. Porque ele pega assim as pessoas, gente, não me leve a mal, não estou falando mal de ninguém, porque eu não falei nome de ninguém aqui, né? Poderia até falar, mas não vou falar. Você vê claramente, aí você fala assim, ué, por que a pessoa está falando isso para mim? Totalmente contrário, totalmente estranho, quem está soprando no ouvidinho dela para ela falar comigo é o Satanás. Então nós temos que ter esse cuidado, tá? Cuidado, tem que ter esse cuidado, porque o diabo sabe. Então, espera o Senhor dar o esclarecimento do negócio. Quanto tempo? Não sei, 1 dia, 5 dias, 7 dias, 40 dias, não sei. Tem que esperar. Os apóstolos esperaram. Sabe por que o Senhor faz isso? Eu fiquei pensando, mas por que o Senhor faz isso? É um sofrimento, né? Eles estavam num enorme sofrimento, gente, pensa a situação deles. Totalmente perseguido, abandonado na mão daquela gente que queria matar eles. Uma situação horrível, situação terrível. Uma situação desesperante mesmo. Mas por que o Senhor faz isso com a pessoa? Por que o Senhor fala, não, você fica aí, espera o Espírito Santo que venha falar com vocês. Por que o Senhor faz isso? Sabe para quê? Para a gente ter humildade. Para a gente ficar bem quietinho, não se achar sabidão, dono da resposta, né? Principalmente as pessoas que caminham com Deus, elas se acham, sabe tudo, né? Sabe tudo. É assim, infelizmente, as pessoas vão ficando com o sobe na cabeça, né? Como eu falo. Aí vai se achando sabidão, vai se achando, não, mas a palavra de Deus fala isso. Quantas vezes eu já escutei essas coisas? Não, mas o que você está falando? Não, a palavra de Deus fala um monte de coisa mesmo. Mas qual é a resposta que Deus tem para mim, nesse momento, nessa situação? A palavra de Deus tem um monte de coisa. Mesmo, vocês sabem disso. Pega lá do Velho Testamento até o Novo, tem de tudo. Então, mas qual a resposta para mim? Então, quando Jesus manda, vocês ficam quietinhos aí, espera, é porque vocês têm que aprender a esperar. Porque na guerra, você tem que ficar quieto às vezes, e você tem que esperar a resposta, e você tem que esperar a estratégia de Deus, e aí você adquire uma coisa que se chama humildade. Né? Paciência e humildade. É duro? É duro, mas é duro mesmo. É duro, porque você quer já nos negócios de resposta rápido. Mas não é o que o Senhor vem nos ensinar aqui no Atos capítulo 1, hein? No primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos. Ele já dá uma orientação assim, espera, fica quieto, até a hora que eu quiser, percebe? Não a hora que você quer. Porque eu vejo as pessoas, elas às vezes, e eu também, faz assim, não vou fazer, né, uma campanha de oração. O cerco de Jericó enche o grupo de oração. Por quê? Porque as pessoas querem a resposta em 7 dias ou 7 semanas, ela quer a resposta. Né? Ela já quer a resposta. O cerco de Jericó, ela pensa assim. Só que nós não somos mais assim, né? Porque nós já evoluímos um pouquinho na nossa vida espiritual, nós não vamos pensar desse jeito, né? Isso é mais para a pessoa que ainda não entendeu o jeito de Deus agir. Nós já aprendemos um pouquinho. E quer a resposta rápida. Aqui quando o Senhor fala eu vou te dar a resposta na hora que eu achar que você tem que ter a resposta. Entenderam? Porque é isso que ele fez com os apóstolos. Espera até quando? Até quando o que eu quiser. Até quando virá o Espírito Santo. Não tem data. Não tem tempo para você ficar bem paciente, bem humilde e totalmente dependente da resposta de Deus. Por isso que a primeira coisa que a gente vai colocar aqui no combate espiritual, Atos dos Apóstolos, seja dócil ao Espírito Santo.
Não fale assim, eu sei toda a palavra de Deus. Tem umas pessoas que é assim, eu sei toda a palavra de Deus, então o que eu falo, eu sei o que eu estou falando. Tudo bem, você sabe toda a palavra de Deus, mas o Senhor dá a resposta que Ele quiser, na hora que Ele quiser. Não é só, então está na palavra de Deus, é ali que eu encontro. Tem umas pessoas que fazem desse jeito. Não, então está aqui e é isso aqui. Não, é na hora que o Senhor quiser, Ele vai me dar a resposta. Às vezes com a palavra de Deus, às vezes dá com a palavra de Deus, mas na hora que Ele quiser. Não é no meu tempo. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, começa desse jeito. Ele já começa assim, nos treinando aqueles apóstolos. Primeiro, não sabemos o que ele falou, não sabemos. Então, aceita que o Senhor vai falar particularmente com você, e não é para nem ninguém saber, porque vai ser particular. E espera o tempo da resposta de Deus, da estratégia dele. Aí ele fala que vem o Espírito Santo, que é a grande estratégia de Atos dos Apóstolos. A estratégia de batalha de Atos dos Apóstolos é o Espírito Santo. E ele fala, virá o Espírito Santo. Quando? Espera aí que na hora certa ele vai vir. Tá? E aí começa a história do Espírito Santo. Não foi só porque eles ficaram, né, que nem a gente escuta, ficaram rezando no cenáculo, fechados, todos eles rezando e pedindo. Não foi por isso, foi porque é a hora que ele quis, porque ele já falou antes. Ele falou antes de ir embora, Atos capítulo 1, antes de ir embora, ele fala assim, fica aí esperando que vai vir o Espírito Santo. Eles decidiram, de certo que eles estavam morrendo de medo, eu penso isso. Eles estavam morrendo de medo, que sair lá fora era risco de morte, não é? Já tinham matado Jesus, eles pensaram assim, minha conclusão, se a gente ficar lá fora, vamos levar, vamos morrer, todo mundo vai ser preso, vai morrer, vão armar alguma para nós. Então ficar quietinho lá no cenáculo, não foi, porque nós vamos ficar pedindo o Espírito Santo. Não, eu garanto que foi por medo, tá? Medo. Aí ficaram lá, fechadinho de medo. Não tinham só eles, por quê? Porque eles estavam com medo das outras pessoas, então ficaram só eles, né? Aí ficaram ali rezando, muito mais movidos pelo medo do que por Espírito Santo, que eles não sabiam nem o que era. Ficaram ali rezando. E aí veio o Espírito Santo, como vocês já sabem, não vou pegar essa passagem aí, porque é muito conhecida, do Atos capítulo 2, né, eu acho que vem o Espírito Santo e é derramado sobre todos eles. Então, percebe que a história, às vezes a gente escuta ela um pouco inversa, né? Eles já estavam lá porque já sabiam do Espírito Santo, já estavam ali clamando do Espírito Santo, então vamos nós também fazer isso. Não é assim necessariamente. O Senhor não age desse jeito, com essa uniformidade. Ele age como Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, e com cada pessoa do jeito que Ele achar por bem. E a gente tem que entender isso e parar de ficar com essas regras e comportamentos assim, estereotipados, né? Tem que fazer isso. Gente, grupo de oração, então, quando eu fui no Paraná inteiro, quando eu peguei a Secretaria Rafael, eu fui no Paraná inteiro. Eu fiquei chocada, sabia, com o que eu via. Porque é tanta regra que as pessoas criam, tanto começa assim, faz assim, termina assim, faz não sei o quê, que eu falava assim, meu Deus, o que acontece com as pessoas? Agora eu entendo, é uma maneira de segurança, é medo, chama medo também. Medo de fazer alguma coisa que não é para fazer, então medo. Mas é uma coisa assim, tão estranha, tão fora do que a própria palavra de Deus fala. Porque o Senhor não fala para fazer assim, senão Ele deixaria todas as normas. Você começa assim, você faz isso, você faz tal oração, depois você faz não sei o quê, depois você faz não sei o que lá, e aí termina assim. O Senhor não deixou nada disso, não. Ele deixou uma coisa aberta, não sei o que aconteceu aqui, em Atos capítulo 1, eu não sei. Ninguém sabe, quem falar que sabe está mentindo, porque não está escrito em nada, está inventando. Por quê? Porque é particular para mim, é particular para a minha família, é particular para a igreja que eu estou, é particular para a igreja do mundo inteiro. Entenderam a diferença desse jeito do Senhor agir? E
e as pessoas têm muita dificuldade. E aí elas criam as tais das regras, das normas, dos estatutos, de tudo, que eu não sei, talvez tenha que fazer também, mas complica a nossa vida, inclusive porque a gente não sabe escutar Deus direito, não, e saber o que fazer em cada batalha que a gente tem. E os apóstolos aqui, eles tiveram que começar a aprender um negócio tudo diferente. Porque vem o Espírito Santo, quem que é o Espírito Santo? Não sei. Espera aí que ele vai vir. Não sei o que vai acontecer. Fica aí esperando. Morrendo de medo de morrer, de sair lá fora e ser pego, ficaram todos presos lá dentro esperando o que ia acontecer, não sabia o que ia acontecer. E aí vem essa coisa diferente, que é o Espírito Santo, que traz línguas, um comportamento atípico, um comportamento diferente, esse monte de dons diferentes que eles receberam nesse momento, eles não sabiam que isso ia acontecer, nenhum deles. E receberam nesse momento, e aí eles começaram uma nova fase de batalha, depois que veio o Espírito Santo. E a grande arma que eles tiveram, que foi dada por Deus, foi o Espírito Santo. E totalmente incompreensível, totalmente diferente, totalmente atípico, e até hoje nós também vivemos a mesma coisa. Totalmente diferente do que se tinha conhecido. E aí eles começam a vida deles, que aí a gente já vê lá o Pedro, que já sai e já prega, e quando ele prega, ele converte lá 3.000, e aí ele fala, você quer aceitar Jesus, será salvo tu e todos os teus familiares e todos os teus. Olha como é que ele vai longe no negócio. Olha a situação. Ele já diz assim, se você aceitar Jesus, você será salvo e também os outros serão salvos. A tua família será salva e os outros que também ouvirem e de longe aceitarem também serão salvos. Olha que coisa louca nesse momento aqui que eles estão passando. Totalmente diferente. Então a própria pregação de Pedro, que o Espírito Santo dá, não é um conhecimento que parece que ele tinha adquirido anteriormente. Pode ser que Jesus ensinou para ele lá nos 40 dias, não sei. Mas ele já faz uma coisa muito diferente. Porque ele oferece a salvação para quem quiser e para todos os que quiserem, lá longe, para a tua família, para os que vierem no futuro. Ele abriu totalmente, de uma maneira muito diferente, muito estranha. Então, não foi da cabeça dele que surgiu, gente, foi as estratégias que o Senhor já foi dando para ele e preparando ele. E aí eles saem, então eles tiveram certeza disso, que era o Espírito Santo, que seria aquela arma. E de lá para cá, é a mesma coisa. De lá para cá, essa palavra, ela permanece. Aquele que crer, aquele que quiser, entenderam? Aquele que crer, aquele que quiser, será dado o Espírito Santo e ele terá os instrumentos. Então, o que parece para nós? Que o Espírito Santo tem muitas armas, tem muitas estratégias. E quando a gente vai vendo os apóstolos, a vida deles, a gente vai vendo que é isso mesmo. Veio o Espírito Santo e aí eles viviam da maneira mais louca, né? Digamos assim. Porque o Espírito Santo, aqui nos apóstolos fala assim, o Espírito Santo falava assim, vai para cá, vai pregar não sei aonde, ele ia. O Espírito Santo falava assim, vai na casa do fulano e prega para ele, e ele ia. Então era uma coisa, a estratégia vinha do Espírito Santo, já não vinha do conhecimento dele, vinha do que o Espírito Santo falava. E eles foram aprendendo a ouvir o Espírito Santo. E de certo foi muito difícil para eles, do jeito que é para nós. Se é fácil eu escutar o Espírito Santo? É fácil escutar o Espírito Santo? Não é fácil escutar o Espírito Santo, porque nós não aprendemos. Não sabemos escutar o Espírito Santo, e eles também não sabiam. Então eles começaram aqui em Atos a escutar o Espírito Santo que trazia a estratégia, tá? E ela era assim múltipla. Eu leio o Atos dos Apóstolos e falo, gente, que vida louca. Era assim, um dia após o outro com coisa nova.
Cada dia uma novidade, cada dia um caminhamento diferente. Quando a gente chega lá no Coríntios 12, que fala dos dons, que a gente já leu muitas vezes, todo mundo já leu sobre os dons, é uma maneira de sintetizar, né, de facilitar. Mas lendo Atos dos Apóstolos, você vê que não era assim. Agora tem que ver a profecia, tem que esperar o dom da profecia. Vamos discernir se a profecia está certa, está errada, e vamos esperar. Eu tenho que esperar tal coisa. Não era assim com Atos dos Apóstolos. Eles não sabiam o que eles estavam vivendo, eles só viviam um dia após o outro. Sabe o que é o conselho? Se a gente quer vencer as batalhas, viva cada dia buscando que o Senhor fale com você a estratégia que você tem que ter, cada dia, cada dia, cada dia. Eu penso que é a melhor maneira. Tá? Se Ele quiser mostrar uma coisa que vai acontecer daqui um ano, Ele vai mostrar. Se Ele quiser mostrar uma coisa que vai acontecer daqui 10 anos, Ele vai mostrar. Se Ele quiser mostrar uma coisa que é decidida por Ele, mas que Ele quer preparar. Eu vou dar um exemplo aqui, do caso da minha irmã. Ela sempre foi muito profeta, ela sempre foi, desde quando ela começou. Tudo que ela falava, você prestava atenção, porque aquilo ali era verdade. Quando foi em outubro, 20 de outubro, meu aniversário, ela estava na minha casa, ela olhou para mim e falou assim: se eu morrer, você não deixa ninguém pegar meus filhos. Aí eu falei assim para ela: por quê? Que isso? Ela não tinha nada, ela não tinha doença, ela não tinha nada. Ela falou assim: se eu morrer, você não deixa ninguém pegar meus filhos. Aí eu olhei para ela e falei: que besteira que você está falando. E acabou a conversa ali naquela hora. Um mês depois, dia 23 de novembro, que eles morreram. Na hora que eu fiquei sabendo, eu entendi, na hora. Eu falei: eu entendi. Ela me avisou, porque é isto que eu tenho que fazer. Vocês entenderam? Como fica simples quando você vive com o Espírito Santo. Gente, isso daí eu duvido que alguém consiga viver de uma maneira como eu vivi. Realmente, eu duvido. Porque eu entendi o Espírito Santo naquela hora. Na hora na notícia da morte, aqui no telefone, que me ligaram para mim. E naquela hora eu falei assim: vamos lá buscar os meninos, eles vão ficar comigo. Eu entendi o Espírito Santo. E isso é uma coisa, assim, um momento muito frágil. É assim que o Senhor age. É assim que é o Espírito Santo. Mas a gente tem que escutar. Porque se você não escutar, você fica: não, talvez, bibi. Minha mãe sabe disso aqui, Acabou ali, naquela hora, no velório eu já sabia tudo que eu tinha que fazer. Sabia tudo. Por quê? Porque o Senhor fala. Porque o Espírito Santo, Ele dá a graça de vencermos a batalha. Hoje já faz 20 anos, eu olho assim e falo: Senhor, vitória total. Sabia? Vitória total. Poderia não ser. Se eu não tivesse escutado, se ela não tivesse escutado, ela escutou, eu escutei, eu obedeci, e assim foi. É assim o Espírito Santo na nossa vida, as batalhas que nós temos. Nós podemos vencer ou podemos ser derrotados. Vai depender da postura que a gente tiver naquela hora. Se você ficar duvidando ou questionando o que Deus está falando, você não vai vencer. Você tem simplesmente que ver o que o Espírito Santo está fazendo. Tá bom, é isso? Eu lá no velório eu pensava assim: tá bom, Senhor, é isso que eu vou fazer. É simples assim. Chegou em casa, só contando para vocês entenderem. Cheguei, peguei os meninos, fiz uma reunião e falei assim: é assim. Eles morreram, mas agora eles vão estar em outro lugar. Não deixam de estar conosco e nós vamos ser essa família desse jeito. Eles olharam para mim: tá bom, todo mundo tá bom. Todo mundo concordou. Então, o Senhor faz isso. O Espírito Santo faz isso. Se a gente estiver com o Espírito Santo. Se eu estiver obedecendo o Espírito Santo.
Agora, se eu não obedeço o Espírito Santo, se ela lá, no dia 20 de outubro, veio na cabeça dela, eu tenho certeza, esse negócio, se eu morrer, ela podia não ter falado nada. Se ela não falasse, eu não ia saber. E eu não ia poder fazer o que eu tinha que fazer. E se eu não escutasse, não obedecesse, também não ia acontecer nada disso. Entende como não está pronto? Nada está pronto. Depende da gente. Se a gente fizer a nossa parte, o Senhor vai, como diz na Bíblia. E o Senhor cumpria as promessas com eles. O Senhor cumpre. Eu só preciso entender naquele momento, fazer o que tem que fazer, e aí o Senhor vai cumprir, porque Ele é fiel. Mas eu preciso ser fiel. Se eu for fiel ao Espírito Santo. E aí é o tal do negócio. Eu preciso, escutar o Espírito Santo, né? Entenderam? Essa é a parte que nos compete. Eu tenho que escutar o Espírito Santo para mim não fazer as coisas da minha cabeça ou da cabeça dos outros e depois falar que não deu nada certo. Porque provavelmente não foi Deus que falou e não foi Deus que orientou se não deu nada certo. Deus é fiel, Deus cumpre, mas a gente precisa escutar. Então a vida dos apóstolos foi desse jeito, uma vida, olha, que foi louca. Eu leio assim e falo, Nossa Senhora, a vida deles foi muito, muito maluca. Porque o Espírito Santo falava, fazia. O Espírito Santo mandava vir, virava. O Espírito Santo mandava, vai para tal lugar, vai. O Espírito Santo falava, vai para lá que você vai ser preso. Ele ia, mesmo sabia que ia ser preso. Paulo sabia que ia ser preso. Vou porque o Espírito Santo está me mandando. Então, é isto que nós precisamos desenvolver na nossa vida. Aí nós temos a garantia de que todas as batalhas serão vencidas. Mesmo com uma coisa ruim que acontece. Mas mesmo assim, ele dá a vitória. Vocês conseguem entender? Mesmo uma coisa ruim, ele dá a vitória. Né? Vou pegar esse exemplo mesmo meu aqui. Poderia não ter morrido, eles poderiam não ter morrido, não é? Não seria bem melhor? Seria bem melhor. Só que o Senhor tem um olhar maior que não nos compete, que a gente não tem que discutir, e que se Ele decide, está decidido, e que a gente tem que fazer a nossa parte dentro daquilo ali. Porque às vezes a gente não quer uma coisa que é na nossa vida, quem é que quer? A gente não quer aquilo, mas se o Senhor fala, você cumpre que vai dar certo, você vai ver a vitória depois. A vitória vai acontecer. Eu sou um exemplo na minha própria vida. Né? Vi na minha própria vida numa coisa assim muito difícil e que eu tenho certeza, fortaleceu mais ainda a minha fé. Sabe? Mais ainda eu vi como o Senhor é fiel, como o Senhor é poderoso, como o Senhor cumpre. Só que a gente tem que fazer a nossa parte. Só isso. Aí, quando chega no capítulo 3, então que eles saem, aí o Pedro prega as coisas lá do jeito que ele nunca pregou, aí ele sai, cura o paralítico, cura os doentes, aí começa aquela confusão lá de ação do Espírito Santo, né? E aí me lembrei do Marcos capítulo 16, que foi Jesus mesmo que disse. Lá em Marcos, último capítulo, ele fala assim: estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, se beberem algum veneno mortal não fará mal, curarão os doentes. E a promessa que está lá em Marcos 16. Aí aquela promessa que eu tenho certeza que quando Jesus falou, eles não entenderam nada, que aquilo ia acontecer. Agora eles veem que isso está acontecendo. Que onde eles vão, os enfermos ficam curados, aonde eles vão, o demônio cai fora, aonde eles vão, eles conseguem evangelizar com poder, a palavra e a pessoa de Jesus. Então, eles veem isto acontecer, que está lá em Marcos capítulo 16, que é a promessa, que é uma promessa. Aquele que crer e for batizado será salvo. E ele irá, em meu nome, curarão os enfermos, e aí dá toda a promessa em Marcos. E aqui acontece, e eles começam a viver isso. E quanto mais eles veem isso acontecer, mais eles têm certeza que é isso mesmo.
A gente precisa ter experiência de Deus na nossa vida, do Espírito Santo na nossa vida. Igual eu estou contando a minha aqui para vocês, não inventei uma vírgula. É duro, mas é experiência e não há quem possa questionar. Não há questão aqui, porque ela aconteceu. O que acontecer na sua vida, que o Espírito Santo fizer, e que você fizer obedecendo o Espírito Santo, ninguém, nem demônio nenhum vai roubar de você. O demônio não rouba e ninguém destrói. Ninguém destrói a história construída, porque ela está escrita, vocês entenderam? Então, o que você conseguir na tua vida, você enfrenta uma batalha, o Espírito Santo vem com a direção, você cumpre, você obedece o que o Espírito Santo falou, a tua história está escrita. Não há quem questione, não há quem vai falar que é mentira, não há quem vai falar que não aconteceu, porque aconteceu. Entenderam? E é isso que o Espírito Santo faz, ele vira, é aquele carimbinho de testemunha lá, ele dá o carimbo para você, ele carimba a tua vida. Ó, carimba, está aqui, tua vida. Tudo aquilo aconteceu, é verdade, está aqui escrito, deu certo. É isso que nós temos que buscar. É assim que nós temos que viver essa nossa vida. Depois de Marcos 16, aceito Jesus, receba o Espírito Santo e aí o resto vai vir. A cada um de acordo com a sua vida. A cada um na hora que tiver que vir. Desde que você obedeça. Agora, se você for aquele que fica chorando, meu filho, não vai acontecer nada. Aquele que ficar chorando, não vai, gente, não vai acontecer. Porque você precisa dar o passo de vitória na batalha. Se você está lá, o inimigo na tua frente, você chorando, você já perdeu. Perdeu a batalha. Entenderam? Então você vai ter que dar um passo, que é o passo, tá bom, Senhor, eis-me aqui, eu vou para frente. Não sei o que vai acontecer amanhã, mas vou, igual os apóstolos faziam. Tá? Esperaram a voz de Deus, esperaram o Espírito Santo, esperaram a orientação. Ela veio, eles seguiram e obedeceram. Aí vem depois, sempre vem depois, não vem antes. Claro que eu queria que viesse antes, né? Segurança, certeza. Não, tudo tá bom, tudo vai dar certo. Não, você não tem essa segurança, você não sabe. Você só vai ter que ir de passo em passo, tá? Mas depois que passou e você escreveu a história, você olha para trás e fala, nossa, que bênção que foi, tudo uma bênção. Porque o Espírito Santo estava comigo, o Espírito Santo me deu a vitória em todas as batalhas. Ó, aí, passa esse capítulo 3, aí eu quero falar de algumas coisas aqui para vocês. Que é as batalhas que eles enfrentaram depois do Espírito Santo. Então, eles já tinham aquela coisa maravilhosa, que é o Espírito Santo, que é ser curado, que é o demônio vai embora, que é aquela graça de Deus, aquelas coisas assim, milagres, milagres e milagres. Só que daí, já no capítulo 4, a gente já começa a ver que começou o negócio a ficar meio problemático, né? Aí eles começaram a ser perseguidos, né? Então, Satanás faz a tática que ele faz até hoje, a mesma coisa. Ele pega e começa a colocar, lembra do demônio de Jezabel, aquele demônio da inveja que eu falei lá no comecinho, nos primeiros dias? Aí aquele demônio começa a soprar na turma, que é a inveja. Aí começou as invejas em volta dos apóstolos, é claro, porque a vida que eles tinham e o poder que aparecia na vida deles, né, a bênção que era a vida deles, aí começava, os que estavam ao redor, começava com as invejas. Aí começaram a bibibi, falar mal, levantar mentira e semear contra os apóstolos. Aí iam lá, falavam, aqueles lá, o que eles estão fazendo? Começou a semear ao redor. Esta estratégia, você quer fugir dela? Não vai conseguir, tá? Ela permanece até hoje. É o principado de Jezabel, demônio de inveja. Qualquer lugar que você for, vai acontecer isso. Sempre. Aprende, para de achar ruim. Porque tem gente que, eu não aguento mais, é tanta inveja. Acostuma que é melhor.
Acostuma com isso, vai ser sempre assim. Porque tem inveja, as mulheradas muitas vezes, tem inveja, não posso pôr um sapato, não posso pôr uma roupa, a inveja disso, a inveja daquilo, a inveja da família. Acostuma, gente, que vai ser assim mesmo. É assim. Faz parte do combate. Qualquer lugar que você for, vou mudar de cidade. Pode mudar, que não vai adiantar nada. Vou mudar de trabalho. Pode mudar, também não vai adiantar nada. Vou mudar de casa. Não vai adiantar, porque não é espiritual. Aonde você for, foi assim com os apóstolos. Por que você acha que não vai ser com você? Vai ser. Onde você for, os principados vão encontrar as pessoas abertas a eles, né? As pessoas que estão na mão de Satanás, como eu falo, os ajudantes de Satanás, eu falo desse jeito, os ajudantes de Satanás nessa terra, e eles vão fazer, vai começar a semear, vai começar a gerar mentira de você, vai inventar falso testemunho, vai começar, é assim mesmo. Só você tem que saber, e aí em cada situação, porque isso não vai acabar, mas cada situação o Senhor está disposto a te dar a vitória, então você vai entender e vai ver, o teu inimigo não é o fulaninho, ciclaninho, o fulano, porque você pode dar nome para essas pessoas, mas não é isso. Elas são servos de Satanás. Então, se não for esse, vai ser outro, tá? Então você tem que saber, e aí você aprender a rezar contra o principado de Jezabel, que é o da inveja, que é renunciar, que é rezar e mandar embora da sua casa, porque às vezes está dentro da própria família, que vai embora da tua casa, que vai embora daquela situação que você está vendo. Ele não muda a ação, continua com o mesmo jeito. A inveja, aconteceu isso com os apóstolos. Aí começou a semear, e as pessoas por inveja começaram a falar mal deles, falar mentiras deles, e aí eles vão presos, né? Quando eles foram presos, tá? Que é isso uma coisa que eu também quero falar, quando eles foram presos, o que eles fizeram? Ai meu Deus, estou sendo perseguido, ai meu Deus. Não, sabe o que eles fizeram? Ai que bom. Vocês viram que eles falaram isso? Ai que bom que estão me perseguindo, significa que eu estou no caminho de Deus. Olha o que eles fizeram quando eles foram presos. Começaram a louvar a Deus, Senhor, obrigada por sermos dignos de ser perseguidos por causa do Evangelho. Ficaram felizes, começaram a louvar. E aí quando eles começaram a louvar, que está lá no Atos, acho que no capítulo 5, quando eles começaram a louvar, aí veio o anjo e abriu lá e eles puderam sair, libertou eles. Entenderam como eles entenderam a batalha que eles estavam passando? Não ficaram, porque como é que chama lá o chefe lá, é um ruim, ele está me perseguindo, ele está fazendo mal para nós. Eles nem ligaram, por quê? Porque eles já sabiam que era assim mesmo, não é o fulaninho. Eles começaram a louvar a Deus, Senhor, obrigado, porque estamos sendo perseguidos aqui. Aí veio o anjo e soltou eles, nesse momento aqui. Quando o anjo soltou, o que aconteceu aqui nesse episódio, no capítulo 5? Aí eles ficaram com mais ódio deles, né? Porque prenderam e ainda eles foram soltos. Como que eles foram soltos? Não é possível esse negócio. Aí o ódio aumentou. Aí aquele principado que eu falei também no segundo dia, que é o principado de Absalaão, né? Que é o da ira, do ódio. Às vezes, a gente está numa situação, ou num determinado lugar, que a pessoa fica com ódio de você sem você fazer nada. Já passou por isso? Você não fez nada, e a pessoa odeia você do nada. Eu já encontrei até no meio da rua, gente, assim. Um dia eu estava indo na rua, uma pessoa olhou para mim e veio correndo atrás para me bater. Não aconteceu uma vez só não, várias vezes. Veio para me bater e eu, que é isso? Que é isso? Eu nem sei o que é essa pessoa. Que é isso? Eu vi o diabo, né, próprio. Satanás ali naquela pessoa que nem me conhecia, que estava na rua. E outra vez foi que eu estava no carro, o moço parou do meu lado de moto e começou a socar o carro. Começou a bater no carro, isso de dia, 2h da tarde, no centro, não era nem de noite. E eu falei, meu Deus, mas o que é isso? O diabo.
o diabo na pessoa, o ódio. Ele nem sabe de certo, eu fiz alguma coisa para ele, eu não sei o que eu fiz. É o ódio, o demônio, é o ódio. O demônio odeia e quem ele puder usar, ele usa. Às vezes usa até um desconhecido. E às vezes os conhecidos também, tá? Usa as pessoas próximas, que é o que acontecia aqui também com os apóstolos. Pegava as pessoas próximas e jogava o ódio naquela pessoa. E a pessoa te odeia do nada, você não fez nada, mas ela te odeia. E não vai adiantar você ficar com, ai, fulaninho, eu tenho que te agradar para ver se você gosta de mim. Não adianta, é o demônio, tem que mandar o demônio embora. Tem que aprender a lidar com ele, tá? Então, essas duas coisas eu notei que acontece aqui, tá? Com eles. E depois nós vemos assim, que começam umas outras coisinhas assim, dentro do meio deles mesmo. Os que estão mentindo, os que estão enganando, estão dissimulando lá, que nem Ananias, que foi entregar a oferta e mentiu. Então começa uma coisa interna, do mesmo jeito que eu falei até hoje aqui. Então, tanto externa quanto interna. Na hora que o diabo encontra gente que não está disposto a seguir o Senhor de maneira verdadeira, ele começa a semear no interno. Isso pode ser dentro da própria igreja, né? Dentro das próprias pessoas da igreja. Aí ele começa a semear a disputa, a inveja, a raiva, a vingança, e aí ele vai semeando para a destruição. Isso aconteceu com os apóstolos aqui, ó. Começa em Ananias e Safira, começa aqui no capítulo, eu não marquei, no capítulo 5, né? Começa as reclamações, começa a falar mal um do outro. Então, gente, vamos entender que isso faz parte da batalha. Eu é que tenho que entender e não entrar no jogo do Satanás, que ele semeia. Ficar fora. Isso acontece na família, isso acontece na igreja, em todo lugar, no trabalho, em todo lugar. Eu tenho é que saber ficar fora disso. Saber se eu falo, se eu não falo, se eu entro naquilo, porque aquilo não é de Deus, aquilo é de Satanás. Então eu tenho que ter esse discernimento. E o Espírito Santo vai dando, a gente vai aprendendo. Sempre entendendo que os mecanismos são os mesmos. É a inveja e o ódio, a raiva por alguma coisa. Sempre assim. Não muda, presta atenção, você vai ver. Não muda. Depois os instrumentos são outros, mas ele não muda. Então aqui... outra coisa que me chamou a atenção, que eu marquei aqui no Atos dos Apóstolos, que eles nunca desistiam. Tá? Os apóstolos, eles iam para cá e para lá, fazia isso, fazia aquilo, ia lá, curava, voltava para cá, era preso, não adiantava, apanhava, não adiantava, eles continuavam com a mesma fé, com a mesma clareza do Espírito Santo, sempre orando e fazendo o que o Espírito Santo mandava. Eles nunca desistiram. Então, demonstrando para nós assim, que para eles foi assim, para nós também vai ser. Eu só não posso desistir e me deixar levar pelas batalhas que eu estou enfrentando. Não posso me deixar levar. Ai, não aguento mais. Não estou aguentando mais essa batalha. Já cansei. Já escutei muito isso. Não vai adiantar nada. Se você fizer isso, azar teu, porque você vai afundar. Você não está entendendo? Que se você pensar assim, você vai afundar. Então você tem que falar, não, Senhor, me dá força aí, porque eu tenho que ficar de pé e eu tenho que vencer. Eu tenho que vencer. Eu sempre falo isso em casa. Em casa tem essa frase aí. Só tem uma chance, é de vencer. Não tem outra. Não tem outra chance. Não tem outra coisa. Nós vamos vencer e vencer. Tem que vencer e vencer. Pronto. Você fala isso e esclarece isso. Em casa eu falo muito assim. Nós temos que vencer e vencer. Não tem outro caminho que nós vamos poder seguir. Então, eles tinham muito isso e nunca desistiam das coisas. E iam sempre com a luta de cada momento, louvando a Deus, buscando o Espírito Santo, fazendo o que o Espírito mandava, com todos os dons, que hoje eu não vou falar disso, mas sempre com essa postura, tá? Sempre fazendo isso, sempre seguindo desse jeito, tá? Uma coisa que me chamou a atenção é que eles sempre tinham vitória. Cada situação que ele enfrentava termina assim,
que o Senhor concedeu a vitória. Todas. Leia lá Atos dos Apóstolos, leia até o capítulo 15, leia que você vai ver. Sempre o Senhor ia na frente, o Senhor confirmava as coisas e o Senhor dava vitória. Sempre. Aí me fez pensar o seguinte, que eu quero terminar com isso. Quando a gente tem uma situação que faz muito tempo que você continua com a mesma... Vamos pegar um exemplo? Uma situação, pessoa com problema financeiro. É ano após ano, só catástrofe financeira. É para se pensar que alguma coisa não está certa. Porque se tivesse com a direção do Espírito Santo e com as batalhas, elas seriam vencidas. Significa que você não está entendendo qual é a tua batalha ainda. Você não está entendendo. Você tá lutando assim contra um inimigo que você não conhece. Então você não tem estratégia. Outra coisa, famílias, por exemplo, que tem muito negócio de doença. É doença, que até é chato de falar com a pessoa que você só escuta negócio de doença. Já era para ter a resposta. O que está acontecendo? Você que não está enxergando a resposta. Você não está conseguindo entender qual é o teu inimigo. Então você está lutando contra os inimigos menores e não está entendendo o teu verdadeiro inimigo. Da onde que vem isso? Qual a origem disso? Que ataca a tua família e que faz gerações de doença. Uma geração, outra geração, não vai acabar nunca esse negócio? Tem que acabar. É porque você não está sabendo lutar. Então me chamou muito a atenção isso nos Atos dos Apóstolos. Não tinha isso com eles. Era hoje essa batalha, não tinha essa recorrência, essa mesma coisa que nunca acaba e que desgasta. Porque quando você luta com um inimigo que nunca acaba, isso é desgastante, gente. É duro. Quem tem negócio de doença, isso esgota. É financeiro, não acaba nunca. Também é uma coisa que não está certa. Isso é um problema que não foi resolvido, que não foi entendido, que não foi esclarecido pelo Espírito Santo e que não foi usada a estratégia certa para o enfrentamento dessa batalha. Você ainda não entendeu, você ainda não está com o entendimento correto e não está entendendo o que você tem que fazer. Agora, essas outras coisas, tipo, todo lugar que eu vou tem alguém que se levanta contra mim. Isso aí você pode acostumar que vai ser assim mesmo. Porque isso é o que os apóstolos passavam. Por causa da inveja. Eu vou, a pessoa tem raiva de mim de graça. Não tem problema, porque os apóstolos também foi assim. Entenderam? Então aí não é uma coisa que você precisa entender. Você já está entendendo pela própria palavra de Deus que isso sempre vai acontecer. Faz parte da luta, das batalhas de todo mundo. Vai ser assim, para todo mundo. Então você só tem que aprender a detectar aquilo e rezar adequadamente para aquilo. Estou entendendo. O meu inimigo não é o fulano, mas eu estou entendendo que o diabo está aqui. Então o diabo vai embora daqui. Sai daqui. Sai dessa situação. Você vai começando a entender. Essas coisas vão ser até o fim da nossa vida, eu creio. Até o fim da vida. Agora, essas batalhas que as pessoas vivem arrastadas, sofrendo, isso daí já é falta de entender pelo Espírito Santo por que é essa batalha, e aí você rezar da maneira adequada sobre essa situação de batalha específica que a sua família ou você passa. Precisa do discernimento daí. Que nós não vamos falar hoje, vamos falar no mês que vem, mais sobre essa questão do Espírito Santo, né, Sidney? Cadê ele? Hoje a gente ainda está começando o Atos dos Apóstolos, depois a gente vai pegar essa parte para falar mais do Espírito Santo, dos dons do Espírito Santo, de como eles nos auxiliam.